Boa tarde a todos, meu nome é Maria Luísa, estou cursando a disciplina de Governança e Tecnologia da Informação e esse trabalho foi proposto pelo professor Johan e meu grupo é composto por mim, Maria Luísa, Pedro Henrique, Ocione e Carlos Henrique. Nosso trabalho é a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD. É um tema assim que vem sendo amplamente discutido, visto que está em alta, né, nas mídias e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai responder algumas perguntas a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, né, visto que a gente mora no Brasil, então a gente vai coletar algumas informações e falar a respeito disso. Obrigada. A Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida pelo número 13.709, ela tem como objetivo regulamentar o acesso de informações pessoais das pessoas pelas empresas. E por que isso é importante? Porque as pessoas, antes de compartilhar suas informações pessoais, elas vão saber o que elas estão compartilhando, ou se elas aceitam, o que elas aceitam compartilhar. Então isso é muito importante, visto que hoje em dia, com CPF, com informações pessoais, é possível criar grandes estragos nas vidas das pessoas. Então, é interessante que as pessoas tenham esse poder de dizer o que elas vão compartilhar ou não vão compartilhar, né? A primeira pergunta a ser respondida é quando a lei foi sancionada. Bom, a lei foi sancionada, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada no dia 14 de agosto de 2018, pelo ex-presidente Michel Temer. 2019, mais precisamente no dia 8 de julho, a Lei Geral da Proteção de Dados sofreu algumas modificações. Com isso, ela passou do número 13.709 para o número 13.853. E quem efetuou essas mudanças foi o então presidente da República, Jair Bolsonaro. A segunda pergunta que deve ser respondida é qual prazo que as empresas têm para se adequarem a essa nova lei. A Lei 14.010, sancionada em junho desse ano, diz que as empresas têm até agosto de 2021 para se adequarem a essa nova lei, entendeu? Então, se adequarem a essa nova realidade e ficarem dentro dos padrões. A terceira pergunta pede a definição de dados pessoais sensíveis e dados anonimizados definidos nessa lei. O dado pessoal pode ser definido como sendo uma informação relacionada a uma pessoa identificável, ou seja, uma pessoa que tem um nome, que tem uma referência, digamos assim. Bom, em relação aos dados sensíveis, a gente pode enquadrar nessa categoria as questões raciais, étnicas, culturais, políticas. Tudo isso envolve muita polêmica, né, na nossa sociedade. Além disso, pode ser encaixado na categoria de dados pessoais sensíveis, dados referentes ou com cunho sexual, com cunho de saúde, de doenças, com cunho genético, biométrico. Já o dado anonimizado nada mais é quando um indivíduo ele não quer se identificar, então ele usa esses dados de forma anônima para não revelar sua identidade. A quarta pergunta gostaria de saber quais as hipóteses previstas na lei sobre o tratamento de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados estabeleceu no seu 7º artigo 10 hipóteses para o tratamento de dados, bem como os requisitos para que ocorra a sua execução. Agora a gente vai falar de quais são essas hipóteses, essas 10 hipóteses. A primeira hipótese é mediante o fornecimento do consentimento do titular. A segunda hipótese é para o cumprimento legal ou regulatório para o controlador. Bom, a terceira hipótese é pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos, ou respaldadas em contratos, convênios
ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 da Lei Geral de Proteção de Dados. A hipótese é para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Por que às vezes é interessante que os dados pessoais fiquem de forma anônima? Isso é interessante porque muitas vezes, ao expormos nossa identidade, muitas vezes a gente é julgado, muitas vezes fazem com que esses dados possam destruir uma carreira ou coisas do tipo. Então, às vezes, é realmente muito interessante optar pela anonimização dos dados. A quinta hipótese diz que, quando necessário, a execução do contrato ou de procedimento preliminar relacionado a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados. A hipótese é para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei 9.307. A sétima hipótese diz a respeito da proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. A hipótese refere-se à tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias. A hipótese diz que, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais ao titular que exijam a proteção de dados pessoais. Realmente, porque em muitas hipóteses, essa proteção de dados pessoais faz toda a diferença e muitas vezes, como eu disse anteriormente, um vazamento de um dado pode realmente prejudicar e muito. Essa hipótese refere-se à proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. A quinta pergunta quer saber o que é um DPO e qual o seu papel diante da Lei Geral de Proteção de Dados. DPO é o profissional responsável por garantir a proteção de dados pessoais de cidadãos comuns, coletados pela empresa ou pela instituição na qual esse DPO trabalha. O DPO faz uma ponte com a autoridade supervisora, que realiza a fiscalização da Lei de Controle de Dados do país, que no Brasil essa fiscalização é feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nesta pergunta, eu gostaria de saber quais as penalidades previstas para o não cumprimento dessa lei. As penalidades mais comuns são advertência, multa diária, publicação da infração quando a mesma for comprovada, bloqueio de dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais e proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, são inúmeras penalidades para quando não se cumpre essa lei. A sétima pergunta, gostaria de saber quais os principais impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nas instituições de ensino e quais as medidas que essas instituições de ensino devem adotar para ficarem enquadradas nessa lei, para se adequarem a essa lei. Um dos principais impactos é conscientizar executivos, acionistas ou até mesmo o dono da instituição, e da diretoria sobre a importância, de se adequar à LGPD. Outro ponto bastante importante é definir um grupo responsável pelo trabalho de adequação da instituição à Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa bastante importante seria identificar todas as tecnologias na qual a instituição tem, de modo a identificar o que pode ser melhorado e o que pode ser mudado, visando essa proteção de dados. Sim, é necessário que se tenha um programa de governança corporativa, Isso tudo para quê? Para ver que a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo feita de forma lícita, de modo
a garantir a proteção de dados pessoais. Uma coisa bastante importante, principalmente assim, que as instituições de ensino devem se atentar, é no caso de manter o total sigilo das informações desses usuários. E também deve permitir que esses usuários modifiquem ou até excluam aqueles dados que julgarem necessários, sem intervir, né? Outra coisa muito importante, as instituições de ensino devem se atentar para que o usuário tenha total conhecimento do que ele está compartilhando com aquela instituição. Afinal, é injusto o usuário dar alguma informação que até outrora ele não sabia que seria utilizada e a mesma seja utilizada. Então, é muito importante que se atentem a deixar que o usuário exclua, né, o que ele achar pertinente.